Discípulas e discípulos nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Na mensagem anterior, nós começamos a ver a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, na qual tem o seu prefácio e 3 capítulos. No capítulo número 1, Discípulas e discípulos nos caminhos da missão, nós acompanhamos até a página 10, esse aprofundamento do tema do sexênio, que é Discípulos e discípulos nos caminhos da missão. Esse tema motivador do sexênio, nós temos 3 principais conceitos: discípulo, caminho e missão. Nós vemos na mensagem passada, discípula e discípulo. E agora nós vamos falar sobre caminho, que está nas páginas 10 a 13. Você pode entrar no Google e digitar Igreja Metodista, e dentro do site da Igreja Metodista você vai ter toda esta carta do Colégio Episcopal, ou acessar metodista.org.br, se eu não me engano, ou é metodista.br, e você vai ver então esta carta e vai poder ler essas páginas que falam sobre caminho. E o versículo-chave do caminho, nesse aprofundamento do tema, do conceito do tema, que são discípulas e discípulos nos caminhos da missão. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Nós temos que chamar atenção no caso desse texto de João 14. Jesus está falando para os seus discípulos, está no final, na última semana de Cristo, e ele vai ser crucificado, ele diz que ele vai embora, e ele fala assim: eu não turbo em vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar eu vou voltar para vocês. Vocês também virão até mim, pois vocês sabem qual é o caminho. Aí Tomé vai responder: nós não sabemos nem para onde vai, como que nós vamos saber o caminho? E aí Jesus vai dizer: eu sou o caminho, não um caminho. Não um entre vários caminhos. Mas Jesus é enfático, porque no grego, quando ele diz eu sou, ele está dizendo ego, eu, mi. No grego, geralmente não se usa o pronome, mas quando você quer ser enfático, você vai usar o pronome. Então Jesus usa o pronome eu, mi, sou, para enfatizar que ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade de Deus, ele é a vida de Deus, e ninguém pode ter vida, verdade ou caminhos senão por Jesus, e ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Então, se nós queremos andar pelo caminho que nos leva até Deus, nós temos que crer em Jesus, e para andar por esse caminho de Jesus, nós andamos no caminho de discipulado, em um caminho que é o caminho que Jesus nos deixou. A palavra caminho tem muitos significados. Nós falamos de um caminho quando nós procuramos uma saída para alguma situação, ou enfim, quando nós vamos procurar algo na internet, nós usamos o Google, um caminho para que nós chegamos a um destino. Nós, quando usamos um GPS, ele pode nos dar várias rotas, vários caminhos. E no meio da nossa vida humana, nós usamos muito da palavra caminho como ilustração das coisas da vida pessoal, familiar, profissional, etc. E nós falamos e perguntamos qual o caminho a seguir, para onde vamos, qual o caminho para conseguir um emprego, um casamento, para resolver um problema, qual o caminho da vida cristã vitoriosa, qual o caminho da maturidade. E, no entanto, nós estamos falando de um caminho de discipulado, um caminho da missão de Deus, um caminho que nós estamos com Jesus. E é isso que nós estamos falando. Vamos aprofundar mais esse conceito sobre caminho. Caminho, no dicionário da língua portuguesa, diz que é uma faixa de terreno que leva de um lugar ao outro, um rumo, uma direção, uma rota, um trajeto, uma maneira de atingir um objetivo. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós estamos diante de um caminho, de uma rota. E nós temos que escolher
E é isso que nós temos que entender, que é um rumo, que é um lugar que vai nos levar a um destino, não vai nos levar a atingir um alvo, e que nós não podemos escolher outro caminho, porque Jesus falou que ele é o caminho. O dicionário da Bíblia vai dizer que o caminho é uma estrada, uma vida, uma passagem. O Antigo Testamento vai nos revelar o caminho como algo figurado, que existe o caminho do ímpio e o caminho do justo. No Novo Testamento vai ser uma palavra, uma metáfora, também usada para o comportamento moral do caminho. Uma pessoa que vive longe de Deus, se esquece de Deus, é marcada pela iniquidade, por um caminho de morte. No entanto, uma pessoa que teme a Deus, que é justa diante de Deus, justificado pelo sangue de Cristo, vai andar por um caminho na qual a palavra ilumina os nossos passos, como diz o Salmo 119, 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. No entanto, nós não podemos escolher traçar dois caminhos. Eu vou seguir o caminho da palavra que eu quero e o que eu não quero eu não vou seguir. Não dá. O próprio Jesus vai nos lembrar que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até mesmo a questão dos cristãos do Novo Testamento, principalmente em Atos, vai relatar o cristianismo como o caminho. Algo que os perseguidores usavam essa palavra, algo que também o escritor de Atos, Lucas, vai usar, e também o próprio Paulo vai usar nos seus discursos. Mas nós temos que entender que Jesus é o caminho. Jesus falou assim que o caminho da salvação é um caminho apertado e estreito. Poucos são que passam. O caminho da perdição é um caminho largo, com uma porta espaçosa. E são muitos que passam por ela. Então, o que nós estamos querendo entender é que nós podemos escolher qual caminho traçar. Deus aponta o caminho. Aponta o caminho e aponta para Cristo como caminho. Não uma religião, não uma placa de igreja, não uma denominação. Cristo é o caminho. Como saber se eu estou andando no caminho de Cristo? Bem, assim, estavam em dúvida os discípulos e as discípulas que estavam nos caminhos da sua vida, indo para Emaús. Em Lucas 24, do 3 ao 35, tem esse relato. 2 discípulos que viram tudo o que aconteceu em Jerusalém, estavam indo para Emaús, uma cidade próxima a Jerusalém. Estavam falando sobre Jesus, no meio do caminho, o próprio Jesus ressurreto aparece para eles. E Jesus começa a dizer: honesto de coração, tardio em entender tudo o que a palavra de Deus diz, vocês não sabem o que tinha que acontecer com o Messias. E aí então Jesus começa a explicar desde o princípio todas as coisas que tinha que acontecer com o Messias, que ele tinha que ser rejeitado. E aí o coração daqueles homens, eles dizem depois, arde, se aquecem. Até que no final, quando termina aquele caminho, os olhos deles são abertos e eles veem que aquele homem que estava com eles era Cristo. Então, no nosso caminho da vida, Jesus vai nos buscar. E vai nos mostrar o que está acontecendo conosco hoje. Quais os caminhos percorridos por Jesus, quais os caminhos percorridos pelos discípulos. Vou mostrar que o caminho de Jesus, o caminho dos discípulos, dos apóstolos, é um caminho do Pai. Ou seja, um caminho que realiza a vontade do Pai 100%. E não dá para a gente escolher o caminho do Pai fazendo a nossa vontade. Tendo Jesus só como alguém que vai nos dar bênçãos, que vai nos abençoar, viver no comodismo, na zona de conforto. Vivemos só para nós mesmos. Esse não é o Evangelho de Cristo, esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho apertado e estreito. O caminho de Jesus é o caminho do discipulado. O caminho de Jesus é o caminho de renúncia. O caminho de Jesus é o caminho de cruz, de tomar sua própria cruz. O caminho de Jesus é o caminho de negar a si mesmo. O caminho de Jesus é um caminho de perder a sua vida e assim então segui-lo. É o caminho de fazer 100% a vontade do Pai. Não é um caminho de sucesso, não é um caminho de dinheiro, não é um caminho
aplaudido pelo mundo. É um caminho que Jesus nos mostra, que revela as maravilhas e os desafios da mensagem transformadora do reino. Jesus olhava para as pessoas marginalizadas, esquecidas no seu tempo, que diziam que não havia solução, e dizia assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas sem pastor. Ele mesmo falou aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos que entender que são poucos aqueles que querem abandonar a zona de conforto para andar nesse caminho de Jesus, no caminho discipulado. E se o nosso alvo é Deus, se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é o Pai, nós temos que andar por esse caminho, porque é o caminho de Jesus. Não creio que alguém que conhece a Deus há muito tempo consegue, se realmente conhece a Deus, não andar por esse caminho. Vai nos levar a um desafio bíblico. O próprio Evangelho de Lucas vai relatar que Jesus, quando foi cheio do Espírito, é levado no deserto para se preparar para a missão. Ele é chamado, ele é preparado e ele é enviado. E a partir dali, ele apresenta a sua plataforma missionária. Ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia vai dizer em Marcos que o Espírito Santo vai impelir Jesus para o deserto, para prepará-lo. No deserto não é um lugar fácil, é um lugar frio à noite, é um lugar quente durante o dia, é um lugar de feras, como mostra o Evangelho de Marcos, é um lugar de serpentes, de escorpiões, é um lugar de morte, mas é um lugar que Jesus foi desafiado também pelo diabo e venceu, porque ele foi preparado e na sua preparação ele venceu. E nós temos que sair da zona do conforto e encararmos o texto bíblico, que da mesma forma Deus vai nos enviar para fazer aquilo que ele fez, pelo poder do nome dele. Nós somos chamados, preparados e enviados. Assim os discípulos e as discípulas de Cristo, os apóstolos naquele tempo, no caso só homens, naquele primeiro contexto, foram enviados por Jesus. Mas primeiro eles foram chamados. Chamados em meio à pesca maravilhosa, chamados na coletoria, chamados no seu dia a dia, sem nenhum burburinho, sem nada grande entre os homens, mas são chamados. Daí eles foram preparados, foram conhecendo, foram ouvidos, até que um dia que em Marcos 6, em Lucas 10 e Mateus 10, eles são enviados. Para quê? Para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com um óleo. Eles eram enviados para falar do evangelho do reino, mas eram enviados também para se fazer presente nas necessidades do povo e para confrontar essas necessidades e ajudar as pessoas. E assim também nós somos enviados e se assim formos preparados e capacitados com o poder do alto do Espírito, porque Jesus falou, não vos ausentais de Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós vamos ser enviados, e à medida que nós somos chamados, preparados, nós vamos para o caminho, e nós vamos, então, pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas aonde que eu devo ser enviado? Eu preciso ir para o Nordeste, eu preciso ir para a África, eu preciso ir para algumas cidades que não tem. O Plano Nacional Missionário vai nos orientar que o lugar de agir começa na igreja local, começa no nosso bairro, na nossa cidade. Para muitos de nós vai ficar apenas aí. Para outros vai chegar a nação e o mundo. E vai enfrentar aqueles que sofrem as múltiplas formas de opressão e injustiça. Mas nós somos enviados por Deus. Então nós juntando, assim como fala o professor Rui, a teoria com a prática, a palavra que nós ouvimos com a prática,
Nós vamos fazer o caminho ao caminhar. O próprio John Wesley vai dizer que fé não é só algo que é uma doutrina que é o que você sabe, uma confissão religiosa, mas que fé é vivida concretamente, pois senão não é fé. A fé verdadeira é nós andarmos, vivermos e produzirmos o fruto de amor, de obra, de certeza de uma vida nova. Como que eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo nem ao meu irmão que eu vejo? Então eu sou enviado para fazer a missão de Deus nesse caminho, que é um caminho de salvação. Devemos estar no caminho de salvação à luz do testemunho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O trilho da salvação nos conduz ao caminho da missão. O próprio John Wesley dizia: o mundo é minha paróquia. Nós temos que entender, meu irmão, que assim como aqueles dois caminhantes no caminho de Emaús estavam voltando para casa e não deram conta da presença de Cristo e dos esforços feitos pelo Cristo ressuscitado para devolver eles ao caminho, Jesus também agora faz o seu esforço ressuscitado para nos levar de volta ao caminho verdadeiro de seguir a Cristo, que é o caminho do discipulado, que é o caminho da missão, para nos tirar da morbidez espiritual e para colocar Jesus Cristo como centro da história, e nos devolver o grande milagre de fazer o que ele nos deixou, a grande comissão, e de fazer discípulos. E que a igreja, o seu alvo não é o sucesso, não é o dinheiro, não é a sedução, mas que a compreensão wesleyana a respeito da graça de Deus contribui no esforço de estar no caminho. Que viver a graça de Deus não significa viver confortavelmente, vivendo apenas uma vida agradável com experiências e aspirações místicas. Não. Que uma vida de graça significa todas as manhãs nós retornarmos à cruz que nós deixamos no dia anterior, pois um cristianismo sem cruz não passa de devaneio, não passa de um turbilhão, não passa de nada, de teoria, mas nesse turbilhão da cruz é que Deus sempre nos encontra. Como diz Hebreus 13, do 20 ao 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe todo bem para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não é brincadeira, nós temos que ser discípulos e discípulas nos caminhos da missão. E que vão produzir frutos de uma vida santificada. Nós somos uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica por toda a terra, e nós participamos da ação de Deus, do seu propósito de salvar o mundo. Vamos nos arrepender. Vamos entender que nós não estamos com Cristo para sermos ricos, para termos coisas, para Deus atender apenas nossas orações e trazermos Cristo para o nosso mundo capitalista, egoísta, egocêntrico, individualista, que só pensa no seu próprio umbigo. Mas se temos Cristo verdadeiramente, nós vamos nos doar, nós vamos morrer pelo Senhor e pelas vidas alheias. Não importa qual seja a nossa profissão, o nosso nome, a nossa educação, mas nós vamos andar pelo caminho de Cristo, um caminho apertado, um caminho de salvação, discipulado, de renúncia. Oremos. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós nos desvirtuamos da Tua palavra e queremos apenas o que é bom para nós e nós não queremos o que é difícil, o que é danoso para nós. Nós olhamos apenas para nós, mas tem misericórdia, nós nos arrependemos e nos ajude a voltar, assim como o Senhor ajudou aqueles homens no caminho de Emaús, para o caminho da missão, o caminho do discipulado, o caminho da renúncia, o caminho da cruz, da nossa própria cruz, o caminho de ir fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, estar perto e atender às demandas, ó Pai,
e as injustiças, desigualdades que nós vemos na nossa sociedade, no nosso país. Tem misericórdia de nós. Usa-nos na oração, usa-nos na palavra, usa-nos no testemunho. E nos ajuda a entender que nós não somos chamados apenas para viver uma vida de não cometer pecados, mas uma vida de praticar o bem. Porque se nós não fazemos o bem, nós também pecamos. Se nós não atendemos ao teu chamado, nós também pecamos. Que nós venhamos atender ao teu chamado de ir e fazer discípulos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.